Olá, humanoides, eu sou o Jason Cruz aqui do canal JLab Robótica, espero que estejam todos muito bem, eu tô bem também. A gente vai agora para um papo humanoide, juntando aí os dois lados da robótica educacional, a pedagogia com a pedagoga Jadiliana Tavares e a parte aí da robótica com a engenheira da computação Júlia do canal Laboratório da Júlia no YouTube, lá na Twitch Julia Labs. Eu também tô na Twitch, os links estão aí na descrição. Esse vai ser um bate-papo sem muita tecnicidade, a gente vai contar aí algumas situações, coisas que já aconteceram com a gente, de onde viemos, influências também. A gente vai começar falando sobre desenhos animados e se algo disso influenciou ao que fazemos hoje, né? No que fazemos hoje. A gente já vai começar, inclusive, sem dar as boas-vindas a elas, porque essa já é a segunda parte do Papo Humanoide. A gente já tinha gravado a coisinha antes e ficou sem a introdução, tá? Agora com a participação da Jadiliana. Espero que vocês gostem e vamos lá. O que eu gostava, que eu lembro, olha, eu sou horrível de nomes, tá? Mas eu lembro que eu assistia muito alguns desenhos no canal Futura, né? Lembro muito que tinha as Trigêmeas, o Caio, a Teca na TV, era alguns que eu assistia. E aí eu acho que já no período dos... Eu não lembro a idade, minha gente, mas aí eu comecei a assistir aqueles tradicionais, né? Que tem as Três Espiãs Demais. E as Três adorava. Espiãs também. Assistia demais. As Três Espiãs é muito bom, gente, para aprender física com aquele desenho. É muito demais, eu indico para vocês, hein? Eu gostava que elas sempre apareciam com umas bugigangas, né? Era um negócio assim. Tinha o inspetor bugiganga também. Lembram? Quem lembra? Eu não lembro desse. Sim, eu lembro do... Vou colocar no vídeo editado. Tem um desenho. Tá. Tinha aí já não era mais um desenho, foi um filme lá de 2000, se eu não me engano. Eu não sei quantos anos você tinha em 2000, mas enfim, deixa pra lá, porque eu sou um pouquinho mais velho, né, que vocês, mas aí... aí tinha os Pequenos Espiões. Não sei se vocês já assistiram. Era muito legal, Júlia. Familiar. Júlia, você precisa assistir. Se você não assistiu, Jade, procure depois Pequenos Esse Espiões. Nome é familiar, mas eu não me recordo, mas o nome é familiar. Pois é, eles eram tipo assim, que tinha aquele negócio de ter um agente secreto e tudo mais, né? E elas irem fazer as missões, e tinha nave, tinha, sei lá, aquelas coisinhas que o Batman tem de subir em prédio, né? E joga o negócio lá e sai fazendo aquelas loucuras lá. Eles faziam isso, só que são dois irmãos. E aí vão acontecendo coisas que eles utilizam muitas tecnologias e é muito, muito legal. Tipo assim, a gente, hoje em dia, se fosse parar pra assistir, assim, não vai ver como via antigamente, né? Obviamente. A emoção de assistir quando criança é diferente. É muito diferente, mas ainda assim, o primeiro é incrível. O segundo também é legal. Aí, do terceiro pro quarto, já ficou aquela coisa meio forçadinha, mas eu indico demais. Eita, acabei de esquecer o nome. Pequenos Espiões, não é? Pequenos Espiões. Pra vocês verem o que eu passo aqui gravando. Às vezes eu tô falando uma coisa aqui, O que eu tava fazendo mesmo? Falta assim, do nada e sumiu. Jade, nenhum brinquedozinho assim, na época de infância, que lembrasse a robótica, alguma coisa, sei lá, contato com computador, videogame, máquina de datilografar? Certo, quanto a isso eu tive, né? Tive contato com a máquina de datilografar, mas pouco isso quando eu ia na casa da minha avó. Mas só de mexer lá um pouquinho e pronto. Já aprendeu a fazer? Fez curso de datilografar? Não é da sua época, Não. É da minha. Não, amada, só ia lá olhar, mexia um pouquinho, mas nada que... Enfim, tive contato com o computador, sempre aos sábados à tarde, né? Que a gente iria conectar a internet, discada. Enfim. Será que era o mesmo provedor? Júlia, como era a internet daí? Era discada também, né? Antigamente, assim... Internet discada antigamente, mas quando o computador veio para nossa casa, assim, quando a gente pegou o primeiro computador, já não era mais discada, porque realmente demorou muito tempo para mim ter um computador. Sim. Mas eu lembro, assim, tipo, dos meus primos utilizando e coisas assim. Mas quando eu peguei o computador, já não era mais. Não sei, Jade, se você lembra, mas quando fazia aquele barulhinho, tá lá, enfim, né, aquele barulhinho lá, a gente entrava num provedor, aqui, se eu não me engano, chamava Oxentenet. Oxentenet? Oxentenet. E aí o site de busca que a gente usava na época era o KD.
Nem sei se ainda existe até hoje. Será? Deve existir, eu acho. Não sei. Deve existir, mas na época era o Cadê Buscas? Deve ter. Tem. Eu não lembro, Eu não acho lembro. que o Yahoo, ou era do Yahoo ou o Yahoo comprou. Mas enfim. Ah, eu acho que é isso mesmo. Isso. Já ouvi falar. Coisa lá dos meus tempos. Olha dos seus tempos. Nossa, ele é tão velho, gente. Meu Deus. É porque eu tive um acesso ao computador cedo, graças ao meu pai, que ele, se eu não me engano, na época ele trabalhou na prefeitura. E aqui é interior do Rio Grande do Norte, né? Não é nem Natal, é Ceará-Mirim, vizinho, basicamente vizinho. Aí eu tive contato um pouco mais cedo com o computador por causa disso, que ele trabalhava com o computador. Então acabou comprando o computador lá pra casa, e aí eu jogava muito Mario, aqueles joguinhos bem antigos do próprio computador, Paciência, aqueles joguinhos de carta, Campo Minado, nossa, joguei demais Campo Minado. Tinha o Pinball também, Eu lembro de jogar muito porque meu pai e minha mãe trabalhavam em escritório e lá tinha computadores. Daí quando meu pai tinha que fazer algum trabalho aos sábados, é claro que eu ia aí, né? Eu ia pra fazer duas coisas, jogar pinball e acessar fóruns de Inuyasha, porque eu era muito fã do anime, e eu nem sabia o que era anime, né? Primeiro desenho. Ela então, é otaku. A galera que fazia aqueles sites, assim, tipo aqueles blogs, fórum, enfim, página de fã mesmo, contando, botando fotos, botando arte, sabe? E, tipo, eu ficava fascinada naquilo lá. Era legal. Era muito, muito massa. Aí por isso eu acabei tendo acesso um pouco mais cedo ao computador. Vocês tiveram alguma coisa nessa época que influenciou vocês estarem hoje na robótica, será? Dessa época de pequena, eu acho que a única coisa que eu consigo encontrar de conexão é porque quando eu entrei ali, tipo, quando eu observei aquele momento que eu te contei sobre o LED piscar, eu percebi uma conexão forte entre as coisas que eu gostava de fazer, que era o artesanato. Sim. Então, para mim, acender um LED era mais um trabalho de artesanato, entendeu? Então, só que era com uma ferramenta diferente, com uma coisa diferente. Então, para mim, o processo de construir uma roupinha, o processo de construir um bichinho de biscuit, se eu utilizasse o mesmo processo criativo para fazer um LED acender, agora eu vou mudar o LED, vou botar um motor, agora eu vou botar um LED e um motor e vou fazer alguma coisa com isso, o processo ele era muito parecido. Quando, pela primeira vez, esses conceitos foram conectados a alguma coisa que era minha, que eu gostava, que eu me identificava demais, aí que a coisa fez sentido, sabe? Então, era mais assim, a minha porta para a tecnologia foi muito mais fazer artesanato do que, de fato, a tecnologia, né? Sim. Eu estava quebrando cabeça aqui, né? Porque, assim, eu nunca me imaginei estar nessa área, na robótica, verdade. né? Desde pequena, a única coisa que eu sabia era que eu queria ser pedagoga. Sim. Era coisa que era algo muito latente, né? Então, desde pequenininha eu lembro. Gostava de ensinar os primos? Isso, minha mãe, inclusive assim, uma lembrança que eu tenho muito pouca, mas minha mãe dizia assim, olha, o seu avô, ele sentava no chão aqui para te ouvir, você ser a professora dele. Olha, então, ele tinha limitações, legal. porque ele teve, né, 4 AVCs, e aí ao longo do percurso, né, ele foi perdendo os movimentos, enfim. E aí ela fez esse relato, né? Eu lembrava que eu sempre riscava todos os meus livros de histórias que eu tinha. Para casa, data, era sempre assim uma atividade, meus livros. E eu lembro sempre desses momentos, reunir as bonecas, assim, o que eu tinha para fazer aquele momento de sala de aula. Então, assim, eu nunca me imaginei estar onde eu estou hoje, mas eu sempre tive muita afinidade com a tecnologia de maneira geral. Não na questão de construir protótipos, enfim, como o Jason gosta muito. Você não sabe o que é que a Júlia faz. Daqui a pouco ela vai falar pra gente aí. Já vai adorar. Mas algo assim mais voltado para as ferramentas tecnológicas de maneira geral, com o uso do computador, enfim. Eu tinha certa afinidade. Mas até então, o contato que eu tive, assim, das ferramentas que podem vir como suporte para a sala de aula, eu tive um contato com a disciplina na universidade, que era Tecnologia e Educação, no meu curso de Pedagogia. Mas até então, não, nessa disciplina não tinha algo voltado para robótica, nem programação, enfim, nada. Mas no período que eu estava cursando essa disciplina, que era no meu último período da universidade, foi quando abriu seleção na escola onde eu estou atuando hoje, que é quando eu tive
esse primeiro contato. Onde era, E Jade? aí era a RoboEduc, que é uma escola de programação em robótica, que inclusive nasceu, né, a gente pode dizer assim, na universidade, e que hoje a gente atende crianças a partir dos 3 anos, e a gente atende na nossa própria escola, mas também realiza parcerias com outras instituições. Então a gente dá esse trabalho, né? Abriu seleção no período, e aí eu fui falar com essa minha professora, disse que ele abriu esse processo, enfim, eu estava saindo da universidade, estava em busca de um emprego, e eu já tinha passado em frente à escola, que era próxima à universidade, que é, né, na verdade. A UFRN? Sim, a UFRN. Eu já tinha passado, tinha tido a curiosidade, mas até então, de saber como é que funcionava lá, né? E aí foi quando eu me inscrevi para o processo seletivo, e aí consegui passar, estou atuando hoje, né, desde 2018. Então, de fato, assim, esse meu primeiro contato foi na RoboEduc. Como pedagoga, trabalhando na robótica educacional. Isso mesmo. Massa. E aí a Júlia, ela falou já um pouquinho aqui antes, como ela chegou, né, a trabalhar com a robótica, o primeiro contato do trabalho com a robótica. Mas Júlia teve um contato com crianças também, não foi? Eu tive um contato com crianças, porque quando eu entrei na faculdade, logo no finalzinho do primeiro período, eu me inscrevi para um processo seletivo para ser pesquisadora dentro da universidade, um laboratório chamado Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação. E lá, a minha função, né, passei no processo, foi muito legal ter passado, porque você estava cagando de medo da prova, acabei passando, foi bem legal. E o meu primeiro contato ali, mas dá um nervoso, né? tarefa como pesquisadora era dar aula de programação para meninas. Então foi meu primeiro contato de aula. E eu lembro que foi um desastre. Tipo, eu nunca tinha dado aula, nunca tinha feito nada desse tipo. Então, para mim, assim, eu acho que, sei lá, na visão talvez dos professores que estavam me orientando ali nesse trabalho, eu me saí bem, mas eu lembro, assim, de sei lá, entrar na sala e pensar, o que eu faço agora, meu Deus? Tipo, o que eu vou falar para essas meninas, sabe? E eu lembro também que o grupo de meninas, elas não eram tão interessadas por esse assunto, e eu não sentia que eu não conseguia cativar elas, sabe? Então foi uma primeira experiência de bastante frustração para mim. Mas logo em seguida, depois que eu passei 1 ano e meio trabalhando nesse projeto, já senti assim que eu gostava desse negócio de dar as aulas, por mais que para mim era bem frustrante, mas eu era assim, não, amanhã vai ser melhor, entendeu? Amanhã eu vou fazer isso e aquilo, e amanhã eu vou cativar, Sempre positivo. Sempre positiva. Em seguida eu comecei um projeto chamado Light School, que daí trazia estudantes de uma escola da rede pública aqui da cidade para dentro da universidade para ter aula comigo e com o Eduardo, que hoje é meu sócio nos Eletroblocks. Então, nós éramos os instrutores ali de robótica, aí era uma coisa mais voltada à robótica mesmo. A gente passava Arduino, passava programação, passava eletrônica, construção de projetos para eles. E foi onde, assim, nessa segunda turma que eu digo assim, se eu sei hoje passar conteúdo, se eu sei explicar um conteúdo, se eu sei ter uma desenvoltura na frente de estudantes em sala de aula, foi por conta dessa turma e dessa experiência. Não só na sala de aula, né? Na live, nos vídeos. Assim, foi o meu primeiro momento assim, de exercitar isso tudo. Eu sempre digo assim, tanto o pessoal do laboratório, que a minha jornada inteira da graduação foi dentro do laboratório de pesquisa, eu sou muito grata. Chegamos no momento de você falar qual a sua graduação. Engenheira de computação. Aí, ó. E sou muito grata ao pessoal do laboratório, foi um momento de muito aprendizado, mas também sou muito grata aos estudantes que estiveram lá, porque foi, assim, sabe aqueles estudantes que querem muito aprender e que, sim. Por mais que eles entendessem que eu e o Eduardo, a gente sim, era bastante novo, era sim, uma das nossas primeiras experiências ali, eles estavam lá para agregar e não para, tipo, tu é novato, então agora eu vou pegar no teu pé, sabe? Era totalmente diferente, foi uma parceria muito boa, todos os estudantes que passaram por lá foram maravilhosos, assim, e continuei nesse projeto do Light School até o final da graduação. Então, num primeiro momento ali, no terceiro, quarto e quinto período, eu dei aula intensamente, depois a frequência das aulas foi diminuindo, mas, assim, foi bem intenso esse trabalho como professora, talvez possa dizer, talvez o termo... Sim, com certeza. Se eu posso me apropriar, né, de outra profissão, a gente chamava de instrutor, né? Às vezes
tutor a pessoa não consegue conectar, mas como instrutora ali de robótica, e o que também fez com que depois eu pudesse trabalhar assim em outras instituições de ensino, daí que davam aula de robótica não dentro da graduação, daí meio que uma escolinha privada, assim. Então, pude também atuar como professora nessas outras áreas. E sempre muito voltada a projeto, sempre trazendo muita tecnologia. E todo dia, né? Vou dar meu melhor hoje. Hoje eu vou encantar. Hoje eles vão sair daqui adorando esse negócio que é tecnologia. Vocês vão ver. Diz uma coisa, esses alunos aí que você falou que eles tinham essa meio que uma garra, né, em querer aprender, iam lá, eles eram de escola particular ou pública? Eram de escola pública, todos eles eram da escola do município aqui, então eles davam também muito valor a essa experiência, isso foi muito legal. Já vou lançar um aqui que vocês nem precisam se envolver. Claro, eu tive alunos da escola particular também que eram muito focados, iam atrás, buscavam, mas a maioria, esmagadora mesmo, dos alunos que eu via que eram mais esforçados eram os alunos da rede pública. Uhum. Demais, demais. Em casos aqui que eu vinha para algumas escolas mais afastadas do centro, escolas públicas, tinha até no sábado, era tipo um evento, sabe? Que fazia um sábado em cada escola. E ali eu via o brilho no olhar daqueles meninos lá e meninas também, que quando chegava um robozinho que eles pegavam, uma coisa que eles nunca tinham visto na vida, talvez até nem na televisão, e aí pegar um robozinho com Lego, por exemplo, nossa, eles se encantavam. E aí muita gente podia pensar, virava uma farra, Não, a gente conseguia organizar muito simples. Pessoal, todo mundo vai ter a oportunidade, basta organizar. E aí fazia filinha, cada um esperava a sua vez e era lindo. Incrível. Muito sim, massa. Às vezes, nem vou entrar em detalhes de histórias, até para não expor histórias que não são minhas, né? Sim. Mas, às vezes, eu observava, assim, as histórias de vida e o que alguns estudantes, eles tinham que enfrentar para estar lá naquele dia, na aula, junto com a gente. Isso. E eu ficava pensando assim, até dá um arrepiozinho, porque, tipo, eu ficava pensando, cara, eu não sei se eu teria realmente passado por todo esse rolê só para estar aqui essas 4 horas por semana, sabe? Tipo, todo esse rolê de sair de casa cedo, de ir para a escola, de almoçar alguma coisa mais ou menos, de vir andando até aqui, de pegar uma chuva, sabe? Porque tinha alguns que moravam muito longe, eles não tinham como, às vezes, pegar um ônibus, então era, no máximo, a bicicleta, quem ia de bicicleta, às vezes alguns iam a pé, então de fazer um rolê monstro, assim, chegar em casa tarde, no outro dia na escola de novo, para estar lá, para valorizar aquelas 4 horas com uma pessoa que estava aprendendo ainda a fazer tudo aquilo, sabe? Nossa, então, mas para eles é um mundo. Foi muito legal, assim. É assim, às vezes a gente nem sabe que, de repente, uma criança saiu de casa sem almoçar no turno da tarde e tá ali pra comer o lanche da escola, se tiver, né? Tem situações bem complicadas. E aí a gente traz um pouquinho de tecnologia, de robótica, diversão pra eles. Nossa, isso conta demais. Conta demais. E aquilo marca, né? Então... E pode, tipo assim, aquele pouco que a gente acha que está fazendo naquele momento pode fazer a diferença para a vida daquela criança, né? Então, a gente ter essa consciência, sabe? Mesmo no pouco a gente ir lá se dedicar, porque quando a gente vê aquele brilho no olhar daquela criança, aquela dedicação, aquele sentido que a gente está dando para ela naquele momento, é gratificante demais. Demais. Não tem como comparar. Júlia está na área da engenharia de computação, desenvolvendo projetos, já teve contato também com um pouco assim com robótica educacional, certo? Ok. Jade, pedagoga que está na robótica educacional. Então, para a gente ter a robótica educacional, a gente não pode ter só o educacional nem só a robótica. São os dois juntos. E eu, por muito tempo, fiz esse meio campo. Porque apesar de eu não ser pedagogo e não ter estudado pedagogia, eu gostava muito de ir em busca de alguma coisa assim relacionado a ensinar. De repente, sei lá, buscava na BNCC alguma coisa. Como eu falei, Júlia, a questão da bolsa, que foi chamada, né, apelidada de Bolsa Jason, era uma bolsa de tutoria
onde eu tava lá pra meio que ensinar mesmo programação ao pessoal, e eu ficava sempre buscando alguma coisa fazer diferente, então levava até o Arduino como complemento para essas aulas de C++, certo? E aí, por muito tempo eu trabalhei nesse meio campo de pegar o que o pedagogo queria como objetivo de uma aula e juntar com o que o pessoal da tecnologia tinha para fazer essa aula acontecer dentro da robótica educacional. Então, estamos aqui nos complementando. E mais, duas mulheres, duas meninas, justamente para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. E aí eu quero saber de vocês, o quão difícil é para uma mulher atuar na área da tecnologia? Realmente é difícil ou não? É a mesma dificuldade que qualquer outra pessoa vai ter, assim, na minha opinião. A mesma dificuldade. A única diferença é que pode ser que a menina tenha se interessado um pouquinho mais tarde. Só que, pela minha experiência de ter entrado bem crua na graduação, eu entrei na graduação, assim, eu não sabia programar, eu não sabia o que era programação. Para mim, programação é a mesma coisa de falar que, por exemplo, o que os hackers fazem, para mim, assim, tipo, era coisa de bem, sabe aqueles conceitos, talvez, de um pessoal mais velho que não conhece tecnologia? Programação Barbudo de óculos. Facebook é para mandar spam no WhatsApp, sabe? Para mim era uma coisa mais ou menos assim. Programação e hackers era a mesma coisa, sabe? Um barbudo de óculos, né, programando. Exatamente, barbudo de óculos programando. Para mim, aquilo era programação. Então, quando eu tive a minha primeira aula ali de programação, eu tive muita dificuldade, porque como contei ali para vocês, na minha infância, adolescência, não teve nada relacionado a isso, a não ser aquele momento que eu citei do professor me ensinando a acender um LED e tudo mais, não passou nada muito além disso, do LED foi pro motor, mas não entrei em grandes coisas aí nesse sentido. Então eu entrei crua e quando eu entrei na faculdade, muita gente já tinha vindo de curso técnico, já sabia programar porque o pai ensinou, já tinha um contato pelo menos superficial ali com a eletrônica, ou tinha um interesse muito grande em saber como alguma coisa específica funcionava, e eu tava lá. Tipo, não sei o que eu vim fazer aqui, viu, galera? Mas eu tô aqui, viu? Então, na minha experiência de chegar sabendo zero, no meio de pessoas que sabiam alguma coisa e a gente sair todo mundo no mesmo nível, eu acho que não tem a dificuldade ali relacionada a isso. É só, talvez, aquele ponto de interesse, aquela conexão que tu vai fazer com a tecnologia e as coisas que tu gosta, a tua vida, o que faz sentido para ti, os teus interesses, esse tipo de coisa. É tipo a dificuldade de uma mulher aprender a utilizar uma vírgula é a mesma de um homem a utilizar a vírgula. O que pode acontecer, e que acontece, que eu vejo também, hoje em dia tem, sei lá, uma sala com 80 pessoas, como era o meu caso, ter 6 mulheres. No meu caso também foi nesse sentido, a gente entrou em 48 alunos, 4 meninas, contando comigo. Eu fui a única a se formar. E aí, Jade? Tá, vamos lá. Vamos lá. Não no sentido de estar na universidade já naquele curso, né? Então, por exemplo, na minha realidade, o meu curso, a maioria eram mulheres, né? Então, a maioria já eram homens. Mas talvez essa dificuldade do processo até se chegar à universidade. Né? Então, assim, essas dificuldades, para mim, se dão nesse processo. Né? Então, por exemplo, nós, quanto mulheres, né? E geralmente, quais os brinquedos que a gente recebe? Sabe? A gente recebe uma boneca, a gente tem que cuidar. Exatamente. Então, e o que a menina recebe? Ele já pode receber algo que monta, né? Isso. Hoje a gente tem o Lego, que as pessoas estão tendo mais acesso, que é algo que ainda pode começar a trazer um pouquinho dessa perspectiva. Então, por exemplo, agora eu vou fazer que nem Júlia, né? Não vou contar uma história que não é minha, mas uma conhecida minha, por exemplo, tem uma filha que ela é muito curiosa, ela adora desmontar as coisas,
enfim, sendo que naquele momento, para eles, isso não é legal. Então, é só um mau comportamento. Então, assim... Para os pais, né? Você tá falando? Isso. Então, assim, isso talvez, no lugar da gente pensar possibilidades, o que é que eu posso estar oferecendo para ela? Então, para ela estar montando e desmontando. Eu estou apenas bloqueando essa iniciativa que por ela mesma já está tendo, né? Essa curiosidade que ela já está tendo. Sim. Então, talvez, se eu estivesse incentivando esse outro... então vamos tornar esse momento, que pode ser um mau comportamento, nessa curiosidade, em algo que ela possa tomar como algo positivo, né? Então, vamos trazer algum brinquedo, por exemplo, que ela possa fazer isso que ela tanto quer fazer, sabe? Então, assim, esse processo de se chegar até a universidade, para mim, é onde se dá as diferenças, né? Então, aí a gente chega na escola, né? Vem desde cedinho, né? Isso. A gente chega na escola, a gente também não tem acesso a esse outro mundo, né? Então, eu sei que eu posso gostar mais de matemática, ou mais de história, ou mais de geografia. Júlia não. Eu não. É por isso que eu digo como foi difícil, assim. Porque normalmente se atrela muito. Tu vai ter uma área de tecnologia se tu gostar de matemática. Daí te aberta possibilidades, né? Então, geralmente é isso, né? Eu gosto mais de matemática, de física e química, então eu vou para essa área. Isso, Já a gente tava falando aqui antes que a menina, ela... Como é, Júlia? Se abrir uma boneca, vai encontrar o que dentro? O que tu vai encontrar, né? Porque eu tava falando pro Jay, assim, no sentido de... Poxa, quais os brinquedos que eu tinha acesso? Então, o brinquedo que eu mais tinha acesso, que era fácil, tava parte da minha vida, eram as bonecas, né? Só que, se eu abrisse a boneca, eu ia encontrar plástico. Tipo, não tem nada de muito interessante ali dentro. Não tem nada que faz aquele brinquedo... que compõe aquele brinquedo que dá vontade de saber como funciona, que dá vontade de saber como foi montado, que dá vontade de se perguntar sobre aquilo. Então, nada que eu tinha, bichinho de pelúcia, a gente dá o exemplo boneca, mas pode ser o bichinho de pelúcia, a boneca, o enfeitezinho, ele não tem nada ali que se eu abrir vai ter algo diferente, como, por exemplo, o carrinho. Quando tu abre o carrinho, nossa, tu tem acesso a um monte de pecinhas e todo aquele processo ali ele é bastante complexo, tem as engrenagens, tem a rodinha. De controle remoto então, né? Se for de controle, nossa, ia dar esse exemplo. Outra coisa, né? Então, são muitos elementos para compor uma coisa que tu observa por fora e é uma coisa simples por fora, mas por dentro tem várias coisinhas, né? E a boneca é tipo, é plástico só, é plástico. Nem é legal desmontar uma boneca, tu só vai ter uma boneca quebrada, entendeu? Só isso. Uma boneca sem cabeça, aí fica esquisito. Então, assim, não é legal. E quando quebrava, ninguém ficava feliz. Sabe? Ninguém ganha uma boneca e quer desmontar pra ver como é que é. Tipo, é muito... Então, aí deixa eu puxar pra mim agora. Justamente nesse exemplo, eu tinha um carrinho que era tipo um 4x4, sabe? Daquelas competições americanas lá, que os carros passam por cima de tudo, os Monster... assim, Isso. Eu tinha um daquele de controle remoto. E aí, certo momento, ele começou a dar uns probleminhas, umas falhas aqui e ali. O que foi que eu fiz? Abri. Aí, ó. E aí eu descobri um mundo. Via ali os motores, a engrenagem, como funcionava, girava uma roda para um lado, a outra girava para o outro. Por que isso? Eu comecei a me perguntar, tem a ver com a questão da tração dele, ou a engrenagem e tudo mais, o eixo cardan e tudo, tinha tudo no carrinho, era muito legal. E aí, uma outra coisa que me fez despertar para o lado da eletrônica foi justamente o videogame, mas como assim? Videogame. Não foi exatamente o jogo em si, mas o controle, eu tinha um PlayStation 1 e aí ele começou a dar problema também. E aí eu acabei comprando um outro. Só que esse outro que eu comprei era bem piratex, sabe? Porque aqui o negócio é meio difícil, né? Interior do Rio Grande do Norte pra pessoa encontrar naquela época. Todo lugar, a gente comprava uns piratex sempre. Realmente, mas aí você imagina numa época que não tem Mercado Livre, que não tem OLX... Pra você encontrar... Dependendo do lugar, né? Isso. Aí começou a falhar também. Aí eu disse, já sei. Vou ajeitar o original. E quem disse que eu sabia o que fazer? Aí, ó. Eu abri aquele negócio, eu olhei uma plaquinha com os botões do negócio ali, eu disse, e agora o que eu vou fazer? Aí eu fui lá na Oxente.net, né, a internet de escada, buscar lá no KD, procurar lá algum fórum de consertar o controle. Depois de muitos minutos carregando a página do fórum, eu achei um tutorialzinho que tinha lá, que era simplesmente comprar uns
diodos, comprava uns diodos, arranjava uma porta serial de impressora daquelas bem antigas, que na época era tranquilo, né? Achar hoje em dia realmente... Hoje em dia vai ser difícil, mas... Aí fiz umas soldas, coloquei o quê? Cola quente, que não pode faltar, e agora eu podia jogar pelo computador com o meu controle do PS1. Ah, não, mas tu ainda fez uma adaptação, tu não só jogava no computador. Foi outro nível, Meu Deus, ao invés de comprar, tu conseguiu um outro aparato ainda, olha isso. Tudo graças a um tutorial encontrado na internet, né? Naquela época da discada ainda, na Oxentenet, pesquisando no KD. Exatamente. E aí o mundo começou a se abrir. Comecei a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Quebrou? Conserto. Claro que não consertava, né? Deixava aberto em algum canto assim de bobeira, como até hoje tem um micro-ondas ali indo embora para o lixo só porque eu não troquei o motor. Aí fica complicado. Fica complicado. Mas e aí, o que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode sugerir para que mais meninas entrem no mundo da robótica, não só da robótica, mas na tecnologia no geral? E aí? Um pouquinho nessa fala, né? Que é quando eu falei na chegada da escola, né? Porque hoje algumas escolas, né, estão chegando à robótica, à programação, pensamento computacional. Então, talvez essas possibilidades que estão sendo oferecidas na escola consigam ampliar esse leque. Porque aí, por exemplo, numa realidade minha que eu vou falar para vocês, tem escolas que a gente trabalha que a gente atende a toda a turma. Então, não é como um esporte que aquela criança vai escolher. Toda a turma ela vai participar daquela aula. Então, toda a turma vai estar tendo acesso, como o português, a matemática. E, nesse momento, ela vai poder discernir se ela vai querer, se ela vai gostar daquilo ou não, se ela vai se identificar. Então, desse processo hoje na escola é ter uma possibilidade de ampliar, né, a presença das meninas nessa área, como na área, enfim, de exatos, né, de maneira geral, e tecnológicas, porque eu consigo ver esse outro lado, porque é por isso também que é tão difícil a gente chegar para finalizar o ensino médio e saber o que a gente quer da vida, porque a gente não tem acesso a muita coisa, e aí a gente vê o que um curso fala e eu vou ter que decidir, tipo, a minha vida, o meu futuro, né, daquela graduação que eu vou passar, é muito difícil. E isso serve para meninas e meninos. E meninos, exatamente. Para os dois. Então, eu acho que é um pouco disso, sabe? A partir do momento que a gente começa a possibilitar que as crianças tenham acesso a isso, claro, né? Não é 100%, infelizmente. Mas é uma maneira de a gente também poder ampliar isso. E claro, né? Hoje a gente tem a internet, com a chegada da pandemia, as pessoas tiveram que se adaptar ao máximo. Então, estar promovendo isso também na internet também é uma maneira de chegar a outras pessoas, né? Como a gente sabe. Então, eu acho que é um caminho, né? Não é uma possibilidade. Eu achei muito legal, Jade, que tu falou sobre esse acesso em comum para todo mundo na escola. Eu não tinha pensado por esse lado, mas realmente, hoje em dia, o pensamento computacional, as aulinhas de robótica estão chegando de forma mais curricular nas escolas como geral. E eu percebo que, assim, talvez, vamos pensar assim, eu estou tentando botar na Julinha do passado. Eu acho que se eu tivesse acesso, por exemplo, ao que é programação, construindo meus primeiros jogos ou até alguma coisa relacionada à robótica que me cativasse mais e pudesse passar mais tempo com isso, eu acho que perderia todo aquela defasagem que eu senti quando eu entrei no meu primeiro dia de aula na faculdade e me senti tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Isso aqui com certeza não é pra mim. Pode ser pra todas essas pessoas, mas pra mim isso aqui não é. Tipo, tinha certeza. Na área de exatas, né? Na área de exatas, Sabe o que é mais doido nessa história? É que eu tava vendo, acho que era um documentário, alguma coisa assim, e acho que a primeira, eu posso estar falando besteira, mas a primeira turma de Ciências da Computação da USP, acho que era isso, tinha 70% de mulheres. Nossa Senhora! Não sabia. Vou pesquisar isso direitinho para colocar no vídeo editado, inclusive tem uma foto também da turma, e aí eu fico pensando, como é que isso mudou de lá pra cá? Porque vamos pensar aqui, vamos viajar bastante agora.
Épocas aí remotas, tempo de guerra. Tempo de guerra, quem é que vai pra guerra? A maioria são homens, não é isso? Naquela época ia basicamente só homens para o campo de batalha. Porém, alguém tinha que fazer as tecnologias também. Quem São estava os fazendo? anônimos. Os anônimos são Os bons. anônimos. São Os bons, né? anônimos, nossa, tem uma página anônima aí, ó. Os Anônimas, anônimos, né? os Pois anônimos, é. tem a história dos anônimos por aí também, que é pesado de ver, né? Sempre que sai um anônimo, muitos desses anônimos, muitos mesmo, foram mulheres que desenvolveram alguma coisa e ficou aí a história dos anônimos. Às vezes a gente tem um cientista premiado, Nobel, alguma coisa assim, mas quem realmente, né? Aí a gente sabe que é complicado. A história, ela matou um pouquinho disso daí, mas de verdade, assim, eu sou uma pessoa muito otimista, né? Quanto toda essa relação. Eu acho que tá mudando muita coisa, principalmente porque eu sempre consigo perceber, assim, pelo menos essa defasagem. Eu percebo que as meninas não se interessavam tanto por tecnologia, já consigo até falar isso no passado, por conta de dois fatores, né? Eu sempre marco. São os brinquedos e são as Sim. referências, né? Os brinquedos, eu acredito que tem já mudado muito, porque hoje em dia, tecnologia é uma coisa que vende, tecnologia consegue fazer coisas muito mais legais. Então, hoje em dia já tem ursinho de pelúcia que mexe os braços, toca som, pisca olhinho, fala, funciona como se fosse um bebê, Eu ia te né? dizer isso, Júlia, que hoje em dia, se a gente abrir uma boneca, já é capaz de encontrar um Hoje processadorzinho lá dentro. Exatamente. Hoje em dia a boneca tá diferente, o bichinho de pelúcia tá diferente, a casinha da Barbie já tem alguma coisa que mexe, que acende a luz, que faz aquilo outro. Então, esses elementos continuam sendo um brinquedo dito como um brinquedo de menina, né? É claro que quanto menos a gente construir esses rótulos, é melhor, mas, enfim, hoje em dia ainda os pais dão para as meninas o bichinho de pelúcia fofinha, a casinha da Barbie, a boneca e tudo mais. Quanto mais esses brinquedos são tecnológicos, melhor, porque mais vai começar a gerar aquele interesse do tipo assim, por que a casinha acende e apaga a luz? Por que a minha acende e apaga a luz igual? Tipo, como é que faz isso? E se eu quisesse acender outra coisa, se eu quisesse fazer uma casinha personalizada, como é que ia acontecer? Né? Gerar essas dúvidas, ou até mesmo a casinha parar de funcionar e a criança decidir abrir por algum motivo. Né? Ela conseguindo ou não fazer funcionar de verdade, o fato de tu abrir e observar que existe alguma Só coisa, de ver, né? só de ver ele é importante, porque o perigo é quando eu cheguei lá no ensino médio e eu não sabia que existia. Eu cheguei na faculdade e eu não sabia o que era, sabe? É tão longe que tu não tem noção do que é. Tu nunca foi, sei lá, tipo, é muito longe. É longe no nível outro longe, sabe? E quando Mas você olha assim, acaba sendo tão simples, né? Depois que você entende, Jade. Não era para ser uma coisa E Jade, extremamente. Jade que é da pedagogia, hoje já pega aí um kit de robótica e já coloca para os meninos programarem, botar sensor, fazer um motor, levar um carrinho daqui para ali, coisa assim, já faz, né? Já consigo, né? Mas aquele primeiro momento eu disse, meu Deus, para onde é que eu vou? Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, né? Confesso que já tenho as minhas dificuldades, né? Mas todo mundo vai se ajudando, um vai complementando o outro, mas para você ver, vou dar um exemplo, que se você quiser pode cortar, tá, gente? Fica à vontade. Mas olha só, a gente passou esse tempo todo do ano passado, né, sem as aulas presenciais, e aí a gente não estava montando robôs. E aí eu fui montar um robôzinho simples e colocar um sensor infravermelho para poder utilizar com controle, né, aquele do EV3. E aí eu disse, não está funcionando, e troquei a pilha do controle. Eu consegui 4 controles. E depois de muito tempo, para você ver. Gente, eu lembrei que eu tinha esquecido de colocar o cabo do robô. Eu disse, não ia funcionar não, cara. Eu disse, meu Deus, esse tempo todo que a gente passou sem montar robô. E eu olhando, tava eu e a outra menina lá da secretaria. Eu disse, eu não acredito o que é que tá acontecendo. E testava o robô no brick e funcionava. E não funcionava. Eu disse, não, é o motor. Eu fui atrás de... Gente, olha, eu passei acho que uns 20 minutos. Depois de muito tempo, caiu a ficha que eu não
tinha colocado os cabos. Mas já de que tá escrevendo, não é só para quem está começando em todo. Não, exatamente. Hoje a gente acaba caindo nessas ciladas e fazendo umas coisas tipo, nada a ver, parte do processo mesmo. Não, com certeza. Foi porque eu acabei. Jade, não foi só com você, Jade. Esse rapazinho aqui, ó. Aí, tava sobrando na minha mesa e eu tentando fazer o motor funcionar e não sabia por quê. Por que não funciona? Meu Deus. Não, aí eu dei esse exemplo porque assim, eu lembrei, né? Mas assim, eu tive dificuldades, muitas dificuldades no início, né? Mas assim, assim não demorou muito, né? Eu consegui desenrolar a parte da tecnologia. Né? Assim, a minha dificuldade ainda assim é um pouco na programação em si, né? De programar, enfim. Mas em relação à montagem, né? O básico, né? Sim, eu já consigo me desenrolar muito bem, para quem não sabia de nada, né? Assim, nesses 3 anos. Desculpa te cortar, mas já cortando. Hoje mesmo eu vi num grupo aqui que eu participo, que são 2 grupos, um deles você tá, Júlia, que o pessoal tava conversando lá, o pessoal da tecnologia em busca da referência pedagógica, de onde encontrar coisas, gente que nem conhece a BNCC, né? O pessoal que está começando ainda na robótica educacional não sabe exatamente as diferenças. Então, se de um lado as pessoas têm dificuldade com a eletrônica, com a programação, do outro tem o pessoal com dificuldade justamente na parte pedagógica. Então, com certeza, esse complemento. Quero fazer uma aula de português, língua portuguesa, utilizando a robótica, dá? Dá. Sei lá, uma aula de história. Com certeza. Tem muita coisa, né? Desde jogos relacionados ao conteúdo, mas com eletrônica também dá para fazer algumas dinâmicas de construir, assim, porque a tecnologia, sempre falo isso pro pessoal, ela é meio que tipo assim, se tu não tem um propósito para utilizar ela por si só ela não é tão legal. Tu precisa se conectar com alguma coisa, por exemplo. Tecnologia atrelada ao meu interesse por artesanato. Pô, eu consigo construir coisas que fazem um sentido mais legal para o meu artesanato. Tecnologia voltada da área da saúde. Pô, quanta coisa que dá para construir. Agora, a tecnologia sozinha, ela é meio que uma ferramenta sem tanto propósito. Então, na verdade, dentro de sala de aula, conectando com essas matérias, dá para dar sentido a muita coisa. Tanto numa parte mais divertida de construir um jogo, alguma coisa assim, quanto de resolver algum problema, de trazer alguma visão nova, de ver aquele universo, né, de trazer pontos diferentes da mesma coisa. Então, ela dá vida às situações, né? Ela deixa a situação mais interessante, mais dinâmica, mais diferente ali. Se a pessoa procurar no YouTube, no Google, no geral, acha muita coisa também, não é, Jade? Acha, encontra, né? E hoje a gente tem aí esse próprio YouTube, o próprio Instagram, né, nos dando muitas possibilidades, né? Tem hoje um site, o CIEB, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Agora eu não lembro o significado da sigla, mas aí ele traz um currículo, uma proposta de currículo, né, voltado para o pensamento computacional, para o letramento digital, isso, né? Juntar com a pedagogia também. Isso, ele vem trazer essas propostas já com algumas propostas alinhadas à BNCC. Então, isso. A gente também traz essa proposta Maker, né, que dá para utilizar em sala de aula, nas turmas regulares, né, que o professor... Deu uma cortadinha. Turma não tem robótica, mas aí eu quero trazer... vamos trabalhar, vamos ter uma contação de história e aí vamos construir aquele personagem. O que é que esse personagem faz? Como é que a gente pode executar esse projeto, né? Aí vai ter o momento da pesquisa, começar a ver as possibilidades. Tem aquele Instagram, né? Robótica Sustentável, né? Dá várias... Sim, do nosso vizinho cearense aqui. Realidades. Ah, que legal. Enfim. Pois é, tem bastante coisa interessante aí. Júlia. Olá. Sinto que estamos chegando no momento onde eu vou ser obrigado a pegar a minha carteira. E eu já vou deixar ela aqui pertinho porque eu quero saber uma coisa. Pega o roxinho. Exatamente. Eu quero saber uma coisa. Eu tô aqui há um tempão tomando água. Vocês viram várias vezes eu tomando água aqui porque eu tenho refluxo. E aí eu tenho que estar sempre molhando a garganta, principalmente quando eu tô falando aqui. Falando desse jeito, falando bastante. Mas eu vejo que isso é uma coisa muito manual, muito do passado. Fica pegando a garrafa e... Poxa, que chato. Por mais bonitinha que seja essa garrafa, do nada vem um negócio assim, Hidrabot ativar. Como assim? Você disse
Isso daqui? Hidra, vou ativar. Veio só um pouquinho, porque eu sempre programo para vir só um golinho, tá? Mas aí, ó, me serviu água aqui, a gente pode até pedir mais um pouquinho, talvez. Vamos pedir mais um copinho de água. Tudo certo, tá servindo. Hidra, vou ativar. Ah, não, calma aí, ó. O ASMR vai pegar, calma aí. Nossa. Calma aí. Ó, escutem aí. Deu pra ouvir? Deu pra ouvir? Aí, ó. Legal, legal. Perfeito. Explica pra gente esse negócio aí, Júlia, que eu tô me sentindo um vovô já de... Ligar de volta a luzinha ali. Então, meu povo, como o Jay falou, eu estou aqui para trazer hoje para vocês a inovação, a evolução, a tecnologia. Apresento a vocês HydraBot. HydraBot é uma máquina revolucionária capaz de fazer com que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo me presenteie com um copo d'água. Como isso acontece? Pela minha internet. Ou seja, você aí da sua casa pode mandar comandos para mim. Aonde, Júlia? Aonde eu posso te enviar? Nas minhas lives que acontecem diariamente na Twitch, né? Por favor, chega lá que vai dar tudo certo, entendeu? Por lá você pode resgatar uma recompensa e me presentear com um copo d'água. Você da sua casa vai me servir água e auxiliar na minha hidratação. E auxiliar na hidratação de outro ser humano é algo bonito, algo divino, algo que com certeza te fará uma pessoa melhor. Essa é a ideia do HydraBot, né? O HydraBot é essa maquininha que está aqui, vocês viram ela em funcionamento, eu posso acionar ela também pelo meu computador, né? Não necessariamente vocês podem mandar, como eu falei, é de qualquer lugar do mundo, inclusive eu mesma posso acionar daqui, assim como você, de qualquer lugar, gente, eu tô falando qualquer lugar do mundo mesmo. Tá? Vai funcionar. Só você me enviar um copo d'água. E é muito, muito, muito legal. Eu fico até... Viu? Eu fico até... Garrafinhas de água? Pra quê? É tão mais bonito quando alguém te presenteia com um copo d'água, não é mesmo? É isso aí, esses são os tipos de projeto que a gente faz juntos, né? Então, eu brinco com o pessoal, nós somos todos do Julia Labs Technology, uma empresa dedicada a construir invenções inúteis para a sociedade. Porque esse negócio de presentear alguém com água é tão inútil, mas tão inútil que parece até que é legal. Dependendo da forma com que a gente vende, até parece que é um negócio bacana. Ô, Júlia, eu deixei o cartão já aqui separado já pra comprar os dois juntos. Porque é o seguinte... A gente está falando aqui também de robótica educacional, de coisinhas, né, de eletrônica, e a gente utiliza kits de robótica. Hoje, muito se utiliza o Lego, né? Antes se utilizou o RCX, depois o NXT, hoje o EV3, já tem outro chegando aí. E aí muita gente utiliza o Arduino por ser mais barato, mas o Arduino tem toda aquela coisa de colocar jumper para cá e para lá, protoboard e tudo mais. E tem algumas outras tecnologias também que a gente utiliza no dia a dia na robótica educacional. E a Júlia, ela é desenvolvedora e eu não vou falar mais nada. Eu vou deixar que ela explique e já vou preparar aqui o meu cartão. Então, acho que esse que eu vou te apresentar agora tu também vai gostar muito, que são os eletroblocos. Eletroblocos são bloquinhos que funcionam como componentes eletrônicos, só que com uma conexão muito mais fácil, simples e sem o perigo também de construir curtos-circuitos. Como que isso funciona? Aqui eu tenho um power bank, muito bonito por sinal, um power bank personalizado dos eletroblocos, né? Então foca nesse power bank, coisa mais linda. E aqui eu tenho o bloquinho energia. Agora, a partir disso, é só conectar que o LED vai acender, olha só. Os bloquinhos, eles são magnéticos, eles não permitem que conexões erradas sejam feitas entre eles, e dependendo dos bloquinhos que a gente conecta, dos componentes eletrônicos que a gente vai conectar aqui, o circuito vai ficar diferente. Como, por exemplo, vamos pegar um outro bloquinho chamado potenciômetro. Vou botar ele entre o LED e a energia. Agora, não só acender o LED, mas também controlar a quantidade de energia que passa para o próximo bloquinho. Então, olha só, já aqui a gente conseguiu observar o funcionamento de um componente eletrônico chamado potenciômetro, que às vezes, muitas vezes, né, quem não é da área de eletrônica, não é da área de tecnologia, está começando isso pela primeira vez, quando ouve a palavra potenciômetro, pode dar até um arrepio de tanto medo. É potenciômetro, olha que palavra esquisita. Mas aqui, ó, observando, já dá para entender facinho qual que é a desse componente, né, que é um componente eletrônico
que funciona como se fosse um controlador de energia, que ele permite com que a gente controle a intensidade da energia, a quantidade de energia que passa para os próximos bloquinhos, que nesse caso aqui a gente está utilizando o LED, né? Então, esses daqui são os eletroblocos. Para que a gente usa eletroblocos? Para construir diferentes projetos utilizando a eletrônica. Hoje a gente tem desenvolvido 10 diferentes blocos, com 10 diferentes funcionalidades, que funcionam como 10 componentes eletrônicos diferentes, e dá para construir projetos bem legais, como, por exemplo, o meu favorito, que é a máquina de doces, que eu não tenho ela montada aqui, mas daqui a alguns dias, daqui a alguns dias vocês vão poder conferir lá na live, que eu vou remontar a máquina de doces. Meu Deus, eu quero. A máquina de doces é sensacional. Tu coloca a mão e ela dispensa um doce na tua mão. Jade vai comprar um. Jade vai comprar um. Porque daí dá para te fazer conseguir perceber se tem alguma coisa ali entrando ou não. Então, sentir que existe uma mão apontando naquele momento para a gente poder dispensar um doce em cima da mão. Então, é para trazer a eletrônica de uma forma mais fácil, mais simples, divertida, para pessoas que nunca antes exploraram essa ciência poderem ter o seu primeiro contato de forma bastante leve, né? Como eu falei para vocês, eu contei minha história aqui logo no início, eu não tive contato com isso. E foi acendendo um LED, assim, foi uma coisa muito simples, gente. Foi coisa de uma tarde, foi uma aula que eu tive, que eu aprendi a acender um LED, eu pensei, meu, que coisa bonita, que coisa legal, que coisa... Nossa, eu quero botar isso em tudo, eu quero botar no meu quarto, eu quero botar naquele bichinho que eu fiz de biscuit, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Começou a se conectar demais com o meu universo. E naquela aula, o professor deixou tudo muito simples. E eu não teria acesso em casa a isso. Porque eu precisava de um instrutor, de um professor para estar lá, para me ajudar, para me instruir, para me ajudar a montar, para impedir que eu fizesse um curto-circuito, queimasse os componentes. Então, os eletroblocos trazem tudo isso para te poder brincar sozinho, sem saber nada de eletrônica. Tu pode sentar com essa caixinha aqui e começar a explorar, entender o que são os componentes eletrônicos, construir teus primeiros projetos. Então, é um ótimo material de entrada para quem quer explorar essa ciência. E ótimo material um ótimo material na mão de professores também. É um ótimo material Perfeito, perfeito. Oi, Júlia. Oi. Aceita Pix? Aí. Aceitamos tudo. Eu brinco com a Júlia, que lá nas lives, né, geralmente, pra quem não entende ainda desse mundo, vamos falar um pouquinho, Júlia, desse mundo aí das lives, né? Tem a Twitch, que é uma plataforma onde a gente tá lá fazendo lives. Eu digo a gente, mas eu tô começando ainda, tô me organizando ainda pra ir lá. E aí, lá acontece também das raids, né? Você está ali mostrando o seu conteúdo para um público. Chegou o momento de você terminar o seu conteúdo ali, você vai sair, vai fechar. Você não deixa o pessoal sobrando ali. Você manda eles para um outro produtor de conteúdo, para uma outra pessoa que está streamando também. Não é isso, Júlio? Exatamente. É assim essa dinâmica que funciona. Então, e aí... Lá no meio da live, a gente consegue colocar alguns comandos no chat, que pode acontecer alguma coisa, como acontece também com o Hydrabot, acontece também com o nosso querido amigo Cadu, né? O Cadu tem lá o cenário dele que solta rojões e pisca LED. Tem um todo interativo, inclusive ele tem um carrinho que eu não sei se ele tá ligando todas as lives agora. Que tu pode... De vez em quando ele liga. Ele tem uma câmerazinha, esse carrinho ele fica no laboratório dele, tipo, lá no chão, e tu pode andar e ficar bisbilhotando onde é que estão as coisas. É sensacional, eu acho que nossa, é um carrinho maravilhoso. Por comandos através do chat, tá? No chatzinho vai colocando, e eu fico brincando com a Júlia que cada vez que o pessoal dá uma raid, né, chega gente nova no canal dela, na live dela, ela faz um pitch explicando o que é o Hydrabot, o Eletroblocks. E aí eu falo, Júlia, esse pitch foi tão bom que eu comprei mais um. Toda vez que tem um pitch eu tô comprando um outro. Mas aí assim, o Hydra, ele não é um produto à venda, não é, Júlia? Não, o Hydrabot, ele foi, na verdade, assim como vários projetos que a gente desenvolve ali em live... Calma que tá chegando a hora daquele, viu, Júlia? Oi? Tá chegando a hora de falar daquele, calma. Tá bom. Esse a gente vai pensar se vai ser à venda ou não. Como vários projetos que a gente desenvolve juntos lá, é sempre uma ideia que a gente vai construindo em conjunto. Então, o Hydrabot ele não é uma ideia que saiu da minha cabeça, nossa, como a Júlia é genial, um dia sentou e decidiu que ia fazer uma máquina revolucionária para presentear pessoas com água. Não é
bem assim que acontece, né? É uma construção de ideias que a gente vai tendo ali em conjunto. Inclusive, todo mundo que quiser participar pode entrar, pode participar. A gente tem os dias que a gente vai fazer a discussão dos projetos que a gente vai desenvolver e todo mundo pode contribuir. No Discord também, né? Isso, no Discord também. Lá, a nossa comunidade do Discord é bem ativa, até para o pessoal tirar dúvidas, assim, sobre quem está desenvolvendo algum projeto, quer tirar uma dúvida, pode entrar por lá. Então, foi em uma dessas dinâmicas que a gente estava construindo ali, até que o pessoal disse, tipo, foi chegando assim, se moldando o projeto dessa forma, né? Nossa, uma maquininha para a gente poder te enviar água, né? Tipo, a pessoa tá ali, a pessoa está produzindo conteúdo. Normalmente fica horas ali trabalhando, produzindo conteúdo, entretendo a galera, conversando. Sempre tem uma dinâmica do pessoal se preocupar, pô, tá tomando água? Tá tomando água? Júlia, toma um pouquinho de água, descansa um pouquinho. Então, foi construindo essa dinâmica da gente fazer, então, um robozinho que o pessoal pudesse me presentear de alguma forma e se comunicar aí com a live, participar, né, desse momento que a gente está passando juntos. Então, é tudo uma construção, né? Tanto os Eletroblocks também aconteceu isso, todos os projetos que a gente vai participando, a gente tem que, às vezes, eu acredito, assim, que uma das minhas grandes missões, assim, quando eu estou produzindo conteúdo na internet, é desmistificar essa parada de que a pessoa que trabalha com tecnologia ou desenvolve tecnologia, ela acordou num dia inspirada e no outro dia tinha alguma coisa lindamente maravilhosa e tecnológica pronta, sem erro nenhum, que funciona, que é uma beleza, que ela não esqueceu um cabinho de ser conectado. Será? Tipo... Todo mundo passa pelo mesmo processo de dar tudo errado, depois alguma coisa dá certo, depois tu não faz ideia do que tu vai fazer. Então, mostrar esse processo de desenvolvimento, mostrar que a ideia ela não surge assim, né? O Hydrabot, ele é uma construção de uma ideia que eu tive há muito tempo atrás, que eu trouxe um insight e a galera foi trabalhando junto comigo nessa ideia. Na verdade, a primeira versão de uma máquina para me dar água seria um capacete, seria tipo um chapéu enorme. Que eu ia tem os dois copinhos aqui, igual aqueles? Eu tive a ideia dos dois copinhos, depois decidi esconder, ia ser uma cartola, eu desenhei isso tudo, eu tenho desenhos aqui dessa cartola, nada eu desenvolvi, tudo eu desenhei. Então eu falei pro pessoal, poxa, foi um dia que o pessoal me mandou tomar água, eu disse, gente, eu tenho real problema para tomar água. Eu não lembro de tomar água, eu já tive um problema sério com desidratação. De vez em quando a minha pele coça muito, porque eu esqueço de tomar água. Então, se vocês me avisarem, é muito, muito legal. Inclusive, eu já fiz uns desenhos de um chapéu maluco. E foi assim, um vai dando uma ideia, outro vai dando outra. E até o final do projeto, desde a parte de ideias, que foi muito tempo a gente trabalhando nessa ideia, até o momento que a gente começa a desenvolver e daí trabalhar naquele desenvolvimento, tentar entender o que a gente não sabe, tentar fazer alguma coisa funcionar que não está funcionando. É um processo longo, é um processo, eu não vou dizer desgastante, porque eu acho ele muito prazeroso, né? Sim, Depois de muito tempo passando por esse processo, ele sim se torna muito bonito e prazeroso. Aprende muito no caminho. Demais. Enquanto nas primeiras vezes pode ser que tu desenvolva um projeto pela primeira vez na tua casa e tu fique com uma sensação ruim de que tu não conseguiu fazer ou que tu não tá conseguindo evoluir, né? E esse primeiro contato, às vezes, é meio chatinho, porque tu não vai conseguir fazer do dia para a noite, mas ninguém consegue fazer do dia para a noite. Ninguém teve uma ideia revolucionária do dia para a noite, né? Então, mostrar que todo mundo está no mesmo caminho quando vai fazer um negócio novo é um papel que eu acho que eu pego para mim, assim, não, ó, eu vou falar mesmo, se eu tive uma dificuldade, eu vou mostrar, se eu errei, eu vou mostrar sim, porque nesse projeto aqui, hoje ele tá bonito, mas meu povo... Tá bonitão mesmo. Demorou para ele ficar com essa carinha. Tá muito chique também. Hoje tá chique. Mas olha, já foi uma caixinha de papelão que quando mandaram uma vez estava sem o copo, molhou a caixinha ficou torta, assim, horrível. Teve um certo momento aqui que a Júlia falou que ela é praticamente, eu acho que posso dizer que ela é uma profissional em acender LEDs. Sim, isso que eu queria, né? Esse era o meu objetivo, né? Jade, você pode até nem estar vendo, mas chega pertinho assim no celular e olha pra aquilo ali. Eu estava bem curiosa, inclusive, em relação a isso. Eu estava querendo saber... Vai, Júlia, mais um pitch. Ô, Jade, até desculpa aí, porque assim, quando é pra falar dos negócios que eu construo, eu sempre preparo umas frasezinhas de efeito. Não, mas isso é perfeito.
Então, o que foi que eu fiz aqui, né? Desde que eu comecei a explorar um pouquinho mais sobre o mundo de desenvolvimento de hardware, né? Que é fazer plaquinhas de circuito impresso, que as plaquinhas de circuito impresso é aquilo que tem dentro do teu celular, do teu computador, do teu micro-ondas, da tua geladeira. É aquela placa que normalmente é verde, que tem os componentes eletrônicos grudados e que às vezes a gente olha para aquilo e pensa, meu, que isso aqui faz o meu celular acontecer. Como? Não faço ideia, mas tá aí. Pois é. Peguei essa tecnologia e fiz o quê? Uma nova tecnologia para lançar satélites para o espaço? Claro que não, né, gente? Eu construí o quê? Um brinco. Vou mostrar aqui. Olha só. Esse daqui é um brinco chamado Half Moon PCB Earring, né? O nome em inglês chique só porque a gente queria gastar o inglês mesmo, não tem sentido nenhum. Então esse brinco aqui, ele tem o formato de meia-lua e ele é feito de placa de circuito impresso. Isso possibilita que a gente consiga construir circuitos e colocar componentes eletrônicos atrás dele. Então aqui eu tenho LEDs e eu tenho um botão que ele é muito especial, que ele é um botão de toque, um botão touch, que fica aqui na frente do meu brinco. Então é só eu clicar aqui e ele vai acender, olha só. Posso clicar de novo, ele vai apagar. Clica, acende, clica, apaga. Hoje eu tô com umas baterias meio fraquinhas até. Mas tá dando pra ver. Tá dando pra Mas ver, dá pra ver. Quando a bateria tá bem forte, nossa, esse negócio brilha, que é uma coisa, ó. Então dá pra ligar, aí pronto, ó. Então, esse daqui, ele funciona como brinco ou como chaveiro, né? Acabou que esse projeto aconteceram alguns errinhos, a gente tá refatorando ele, mas a gente fez umas gambiarrinhas para ele funcionar mesmo assim. Então já dá para usar, ó. Eu tenho um aqui que tá na minha orelha, a gente fez isso daqui com um pingentezinho de brinco, mas o mesmo pingentezinho poderia ser um chaveiro, né? Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é trazer a tecnologia meio que numa aplicação, numa linguagem que a galera pode mais facilmente compreender como que isso funciona. Então, para uma pessoa que está começando na área de tecnologia, está aprendendo eletrônica, já sabe ali uns conceitos básicos da eletrônica, ela pode pegar esse projeto que ele está disponível na internet, né, no meu GitHub, pode botar aí em algum lugar para o pessoal acessar. Sim, com certeza. Aqui embaixo vai estar aparecendo o link, se não for muito grande, lá na descrição tá lá. E o pessoal pode abrir, pode ver como foi construído esse circuito eletrônico, todos os componentes envolvidos, inclusive para fazer um negócio bem legal, que é o touch, né? Que, assim, demorei para conseguir compreender como é que esse negócio acontecia. Olha que foi, assim, em live, o pessoal tava assim, Júlia, tá de novo aí, só além desses negócios. E a gente fazia uma live, que é na eletrônica, que a gente tem sempre um documento lançado pela fabricante do componente eletrônico que se chama datasheet, que significa como se fosse um manual de instruções de tudo que esse componente pode fazer. Normalmente esses conteúdos são em inglês. Então eu estava falando para o pessoal que as lives eram em busca do datasheet perdido, porque a gente não sabia nem qual era o nome do componente que fazia isso. A gente estava em busca de saber o que era, não sabia nada mesmo desse universo ali. Júlia, eu costumo dizer que esse datasheet é tipo embalagem de alguma coisa que a gente vai comprar no supermercado, que tem lá ingredientes, quantidade de calorias, carboidrato. No datasheet você sabe, tensão, Só que outra coisa difícil para compreender também, né? Porque a linguagem da eletrônica, às vezes, ela... E quando tá em chinês. Cheia das suas artimanhas ali para compreender. Então, em live ali, a gente foi em busca desse datasheet, em busca desse componente. Depois, o processo de ler esse datasheet, compreender como funciona. E acabou gerando um projeto muito legal, que hoje em dia todo mundo pode acessar, pode ver como esse componente eletrônico funciona, já ver como que ele foi conectado ali nesse projeto para ele funcionar. Tu pode baixar esse projeto se tu quiser fazer uma modificação e fabricar o teu, pode também. O projeto é livre, tá lá para todo mundo usar, para todo mundo utilizar, para todo mundo aprender. E esse daqui é um projeto que tá na minha orelha, que foi um dos primeiros que a gente desenvolveu em conjunto em live, e o pessoal tá pedindo demais. Eu não sei ainda se eu vou realmente fazer isso. O pessoal tá pedindo para me abrir uma lojinha, alguma coisa, pra brinco. Imagina, quando... É uma boa. Aí, ó, quando que eu pensei que eu ia fazer a faculdade de engenharia de computação para ter uma lojinha de bijus? Exatamente. Júlia, por favor, mostra aí de novo o brinco aí, por favor. Pode deixar, olha só. Dando uma olhada aí, a gente consegue perceber uma coisinha que eu amo. Eu fico horas ali fora com a câmera apontada para o céu, aí, tirando foto de estrela, de planeta, e aí a gente tem a constelação de Orion. O rapazinho aí com um escudo, não sei. E esse daqui é tipo uma lança. Uma lança. Como se fosse, se ali no meiozinho ali tem o cinturão que as Três Marias, consegue apontar aí pra gente? As Três Marias aqui. Isso.
E só uma curiosidade que nele também tem, além das Três Marias, tem duas das estrelas mais brilhantes do céu noturno, que é Rigel e Betelgeuse. Provavelmente essa daqui, então. Isso aí, e a outra oposta lá do outro lado. Aqui? Em cima, o ombro dele que tá levantando. Isso, essa daí. E aí do outro lado a gente tem, sim, inclusive que ele também é em preto fosco, né? E no formato de uma meia-lua, de uma luazinha aí. E aí do outro lado a gente tem a bateria. Isso aqui, ó. Bateria, 3 LEDs. E esse daqui é o circuitozinho para fazer o touch, né? São os componentes que compõem o circuito do touch aqui. Capacitivo, né, o botão? Isso, sensor de touch capacitivo. Show. De capacitivo, touch capacitivo, dá pra encontrar pelas duas referências. Muito, muito, muito top. Não é top, Jade? Topíssimo, como Topíssimo. Tá vendo, ó? Então aqui, assim, com a tecnologia dá pra produzir o que tu quiser, realmente, assim. Acho que o limite é de tu ter as ideias, de tu tomar também essas ideias como algo que realmente eu vou construir, porque de ideia, gente, o Jay tava mostrando aí, eu também tenho um caderno cheio de ideia. Essa do brinco também, de fazer um brinco com placa de circuito, ela é muito antiga, essa ideia, já estava registrada no meu caderninho, alguns desenhos, já há muito tempo, mas a gente precisa botar em prática, entendeu? Fazer o negócio acontecer e, assim como muito provavelmente tu vai começar aí na tua casa sem saber nada... Os cadernos aí do Jay. Ai, meu Deus! Agora que eu vi! O problema é tirar do papel, né? É... Assim como, por exemplo, tu vai chegar e tu tem uma ideia que tu gostaria muito de fazer ela acontecer e tu não sabe nada dela. Tudo bem, todo mundo que tá começando agora uma ideia nova também não sabe. Eu não sabia fazer sensor de toque para colocar no meu brinco, eu também não sabia fazer conexão com a internet para botar no Hydrabot, não sabia projetar hardware quando eu comecei os Eletroblocks, então tudo vai assim. Sensor de velocidade utilizando 2 sensores de infravermelho, Arduino e um LCDzinho para mostrar a velocidade de um carrinho Hot Wheels que passa pela frente. Tá vendo? Olha os projetos aí para tirar do papel. Pô, tem muita coisa aqui. E aí, pra a gente finalizando também, Jade, uma coisa muito importante que faltou a gente falar. A gente tem, dependendo da metodologia que a gente aplica às aulas, né? A gente tem aulas aí que duram 3 horas, tem aulas que duram 50 minutos, às vezes até, sei lá, no extremo, meia hora, não é isso? E aí, quando tem essas aulas mais curtinhas assim, fica muito complicado de a gente montar um projeto, tendo toda a parte didática da aula, a parte da disciplina comum, que seja lá história, geografia, enfim. E aí a gente montar alguma coisa, preparar o circuito para depois fazer a programação e no final ainda ter que desmontar. É um processo muito oneroso, sei lá, alguma coisa bem realmente muito complicada de se fazer. Então, quando a gente tem uma tecnologia como o Eletroblocks, por exemplo, que a gente pega ali e já tem... Tem como mostrar a bateria, por favor, Júlia? Claro, para mostrar meu produto, não economiza não, viu? Mostra ela aí aparecendo a logo, por favor. A logo do Eletroblocks certinho. Olha só. Essa bateriazinha aí tem um encaixe USB. E isso já facilita bastante, né? Ó, do outro lado lá. Isso. Júlia, agora me veio uma duvidazinha aí. Esse é micro USB que tem aí, né? Tem um USB e tem um micro USB. Isso, esse micro USB ele é para carregar? Esse micro USB tu pode carregar, mas tu também pode energizar alguma coisa que outras saídas sejam USB. Ah, perfeito. Isso que eu tava com a dúvida, porque tem esse outro USB do tipo normal aí, é o B, não, enfim. E aí eu tava na dúvida se era um só de carregar, mas já seria bom. E aí o outro podendo carregar também é melhor ainda. E aí a gente tem essa praticidade, conseguir conectar as coisinhas, pegar os módulozinhos lá, que tem as conexões magnéticas, né? Não conseguir errar, né? Fazer isso aí, dá uma praticidade muito grande, né? Já evita aí a perda de tempo, certo que a gente aprende muito nos processos de montar, de desmontar também. Nas minhas aulas, particularmente, eu sempre pedia aos alunos para eles desmontarem os projetos que eles tinham feito quando era necessário desmontar. E isso é até, né, uma coisa que
os pais deveriam fazer em casa também e dos meus alunos faziam. Eles me diziam que em casa eles também faziam isso e na aula funcionava. Que bom, que Então, bom. isso Tô precisando aí. ter umas aulas contigo, Jay, porque minha bancada sempre fica com o resto aqui. Ô, Júlia, deixa eu te contar uma coisa pra gente fazer aqui, ó. Seguinte, a gente precisa fazer o alimentador pra gatos, tá bom? Para as gatinhas daqui e para os gatinhos daí. O que é que acontece? A minha gatinha, essa que tá aqui deitada na minha calça, que tá aqui em cima da minha cama, que eu não deixo, tá? Mas é porque nesse momento eu não quero brigar com ela. Mas aí, uma vez eu fui colocar aquele sachêzinho, sabe? De ração que tem, aquelas molhadinhas com calda dentro. Fui colocar pra elas e elas gostam muito. Todo gato praticamente é viciado nesse sachê. E aí quando eu coloquei no potezinho que eu ia andando com ele na mão, ela deu um pulo e arrancou da minha mão e caiu. E eu fiquei assim, danada. Você vai aprender a esperar eu colocar, mas obviamente não fazendo coisas como bater e tal, não. Inclusive tem até umas coisinhas que a gente não gosta que fale o nome daquelas fitas Hellerman, né, Júlia? Só fita Hellerman. Abraçadeira, mas aquele outro lá deixa pra lá. E aí, o que eu fiz? Toda vez que eu ia colocar essa raçãozinha pra ela, eu deixava ela do lado e fiz um sinal. Toda vez que eu tocava na testa dela fazendo tss, quando ela estivesse chegando pertinho do pote da ração, enquanto eu ainda estava colocando, eu tocava na testa dela e fazia tss, aí ela afastava. Quem disse que não dá pra treinar o gato, né? Ela vinha chegando... Que diz que não dá pra treinar e dá sim. O meu também tem algumas conversas com ele, assim, algumas manias que a gente vai desenvolvendo juntos. Isso, aí até que hoje, quando eu tô colocando, fica as duas sentadinhas do lado, olhando. Aí minha mãe fala, deixe de ser ruim, deixe as gatas comerem, mas eu vou deixar. É só o tempo de eu colocar no potinho delas, e aí eu faço pss, e aí elas vêm. Ela olhou. Aí agora é o sinal da comida. Pois é isso. Pessoal, então, estamos chegando já no final. Quero agradecer demais aqui a participação da Jade e da Júlia também. Jade, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade em estar aqui. Dá um oizinho aí, um tchau. Foi muito prazeroso, né? Aprendi muito aqui nessa conversa com vocês. Jason e Júlia não conhecia, mas já vou, quando sair daqui, em busca dos seus projetos, porque me deixou muito curiosa para saber um pouquinho mais de como é o seu trabalho, né? Então, parabéns, Jason, pela iniciativa, né? Muito importante esse trabalho que vocês fazem de maneira geral. Jade, ela tem um vídeo de uma máquina de maquiar. Meu Deus! Sim! E Júlia também. Aproveitando já aqui, muito obrigado também pelo seu tempo e disponibilidade em estar aqui com a gente nesse papo muito massa. Obrigada, Jay. Muito obrigada por ter me chamado, ter me convidado. É um prazer participar aqui. É um trabalho maravilhoso que tu tá fazendo aí, muito massa mesmo. E obrigado também por me conectar com a Jade aí, uma pessoa que eu não conhecia. Conhecer também esse outro lado mais voltado à pedagogia, que também é uma coisa que me interessa muito, só que depois que eu saí da graduação, eu deixei um pouquinho de lado ali, né, para poder focar ali no desenvolvimento de produto, mas muito legal ver essas visões diferentes aí, e a gente poder se conectar de alguma forma. Obrigadão mesmo. Show! Foi muito bom conversar com vocês. Maravilhoso, gente. Bateu uma fome danada que passou do tempo que eu tinha pensado em fazer. Mas foi muito bom, a gente nem viu a hora passar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda não se inscreveram aqui nesse canal, clica aí, ó, botãozinho vermelho se inscrever, pelo menos por enquanto, acho que é vermelho ainda, né? E se você já está inscrito, então ativa aí o sininho para receber as notificações e claro, todos aí deem um like, por favor, assim vocês avisam que gostam desse conteúdo e vão receber mais conteúdos como este, tá bom? Todos os links estão aí na descrição desse vídeo. Se estiver faltando alguma coisa, me cobra lá nos comentários, tá? Pode ficar à vontade. Inclusive, comentários tá ali pra gente trocar uma ideia também. Vai lá, comenta. Grande abraço e até o próximo vídeo.